Em uma reviravolta diplomática surpreendente, os Estados Unidos da América e a Ucrânia fecharam um acordo que pode pressionar Putin. Menos de um mês após o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter chamado o presidente ucraniano Vladimir Zelensky de ditador, os Estados Unidos da América e a Ucrânia chegaram a um acordo. Foi negociado um cessar-fogo de 30 dias na guerra da Ucrânia. Agora, a bola está com o presidente russo Vladimir Putin. Ou ele aceita o acordo ou enfrenta a ira dos Estados Unidos da América. E até 13 de março ele parece estar aberto à possibilidade de um cessar-fogo com a Ucrânia. Mas quais são exatamente os termos deste novo pacto de cessar-fogo dos Estados Unidos da América? Putin está realmente levando essa proposta a sério? E o que isso poderia significar para a Ucrânia, Rússia, Estados Unidos da América e o mundo? Em 12 de março, a Al Jazeera informou que Ucrânia e Estados Unidos da América concluíram uma produtiva reunião de 8 horas na Arábia Saudita. Nas negociações de paz, os Estados Unidos da América apresentaram um plano para a Ucrânia. Em troca de um cessar-fogo completo de 30 dias, a Ucrânia recuperaria acesso à ajuda militar e compartilhamento de inteligência dos Estados Unidos da América. Ambos foram interrompidos após a desastrosa reunião de Trump com Zelensky na Casa Branca no final de fevereiro, levando a Rússia a lançar uma onda de novos ataques contra a Ucrânia. Curiosamente, nem Zelensky nem Trump estavam na reunião. Ambos enviaram representantes, assim como Putin e Trump fizeram para a reunião na Arábia Saudita. Foi uma jogada inteligente, com as tensões elevadas entre os dois presidentes. Ter delegados para lidar com as negociações ajudou a manter a reunião no rumo certo, sem grandes discussões diante das câmeras. Representando a Ucrânia estavam Andrei Yermak, chefe do escritório de Zelensky, o ministro da Defesa, Rustam Umarov, o ministro das Relações Exteriores, Andrei Sybiha, e o coronel Pavlo Poliza, do escritório de Zelensky. Os Estados Unidos da América enviaram uma delegação menor, o secretário de Estado Marco Rubio e o conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz. Juntas, essas equipes negociam um cessar-fogo de 30 dias que será imediato e abrangente, assumindo que a Rússia aceite. Postando no 10º após a reunião, Zelensky afirmou que o cessar-fogo se aplicaria a todos os aspectos da guerra na Ucrânia. Se a Rússia concordar, não haverá mais ataques de mísseis, drones ou bombas, não só no Mar Negro, mas em toda a linha de frente. A Ucrânia e os Estados Unidos da América divulgaram uma declaração conjunta mencionando o fim da suspensão do compartilhamento de inteligência e da ajuda militar, além do acesso aos valiosos minerais ucranianos, algo que Trump busca desde que se envolveu nas negociações de paz da guerra na Ucrânia. Ainda não foi feito nenhum acordo sobre esses minerais. Contudo, o comunicado conjunto da reunião afirmou que a Ucrânia e os Estados Unidos da América pretendem fechar um acordo o mais breve possível. Supostamente, esse acordo também permitirá que os Estados Unidos da América invistam na mineração na Ucrânia, gerando lucro direto e criando uma garantia de segurança através da presença americana em Donetsk. A declaração conjunta também afirmou que oficiais de ambos os lados discutiram esforços de ajuda como parte de um processo de paz em andamento, incluindo troca de prisioneiros de guerra, libertação de detentos civis e retorno de crianças ucranianas transferidas à força. Esse ponto é crucial para a Ucrânia. Em julho de 2023, a Ucrânia afirmou que a Rússia forçou mais de 700 mil crianças ucranianas a deixarem suas casas e se tornarem cidadãos russos. Lá, eles poderiam ser doutrinados a acreditar na propaganda de Putin sobre a Ucrânia, perdendo sua herança ucraniana no processo. A Ucrânia deseja reaver essas crianças e os milhares de outras provavelmente retiradas do país à força desde então. Contudo, há aspectos da guerra que o cessar-fogo proposto não abrange. A declaração conjunta não menciona o território. A Rússia atualmente ocupa cerca de 20% do território ucraniano, incluindo regiões cruciais de Donetsk e grande parte do sul do país. Isso pode ser um problema para as ambições minerais dos Estados Unidos da América, já que 2 dos maiores depósitos de lítio da Ucrânia estão sob controle russo, na Oblast de Donetsk. A ausência de declaração sobre questões territoriais também significa que não sabemos o destino das partes de Kursk atualmente detidas pela Ucrânia dentro da Rússia. Os Estados Unidos da América também não deram garantia de segurança à Ucrânia no cessar-fogo de 30 dias. Isso condiz com a política americana.
Como vice-presidente Juris Doctor. Segundo o vice-presidente Juris Dr. Vance à Fox News, em 3 de março, para garantir que Vladimir Putin não invada a Ucrânia novamente, a melhor garantia é dar aos americanos uma vantagem econômica no futuro ucraniano. Isso remete ao Acordo dos Minerais. Os Estados Unidos da América alegam que se houver trabalhadores americanos na Ucrânia, não será necessário enviar soldados. A Rússia não ousaria atacar esses trabalhadores porque seria provocar o urso americano. Zelensky afirmou em discurso, após reunião com a Arábia Saudita, que garantias de segurança seriam acordadas posteriormente. De qualquer forma, um acordo foi fechado. Como Marco Rubio postou no 10º após a reunião, estamos um passo mais perto de restaurar uma paz duradoura para a Ucrânia. A bola está no campo russo. Pode dar um não absoluto ao plano de cessar-fogo. O Conselho Atlântico sugeriu que este poderia ser o caso em dezembro de 2024, em um artigo que afirma que Putin não quer um acordo de paz. Ele quer destruir a Ucrânia, argumenta o artigo, apontando que Putin tem questionado publicamente o direito de soberania da Ucrânia por anos e a vê como um Estado artificial que deveria estar sob seu controle. Se Putin ainda mantém essa visão, qualquer conversa sobre um cessar-fogo que não lhe dê controle total sobre a Ucrânia pode ser inútil. Recentemente, Peskov rejeitou a possibilidade de troca de território com a Ucrânia como parte de negociações de paz ou cessar-fogo em 12 de fevereiro. Ele disse: "Isso é impossível. A Rússia nunca discutiu e nunca discutirá o tema da troca de seu território." Essa afirmação provavelmente explica por que não há menção sobre o destino dos territórios que a Rússia e a Ucrânia detêm um no outro. Na declaração conjunta da reunião entre Ucrânia e Estados Unidos da América, para os Estados Unidos da América, esse ponto do acordo ainda é negociável. Para a Rússia, só será suficiente reivindicar, no mínimo, o território que ocupa na Ucrânia. Uma recusa por esses motivos irritaria os Estados Unidos da América por várias razões. Como mencionado, a Rússia tem visado Donetsk através da guerra na Ucrânia e fez ganhos lentos no território ao longo de 2024 e em 2025. Donetsk é importante por seus recursos minerais valiosos, cobiçados pelos Estados Unidos da América. Se Putin rejeitar o novo cessar-fogo de 30 dias, estará dizendo a Trump que os minerais são dele e não está disposto a negociar. Para um negociador como Trump, isso seria uma humilhação. Também seria um golpe em sua ambição de ser o presidente dos Estados Unidos da América, que negociou uma paz duradoura entre Ucrânia e Rússia. Para ele, esse cessar-fogo de 30 dias provavelmente é o primeiro passo de um acordo mais amplo. Se a Rússia recusar de imediato, Trump pode intensificar sua oposição a Putin. Certamente há a possibilidade da Rússia dar um não categórico. Como aponta o diplomata lituano Aitvydas Bajorunas, ao Centro de Análise de Política Europeia, a decisão americana de retomar o fornecimento de inteligência e ajuda militar à Ucrânia já enfureceu muitos radicais russos. Blogueiros russos pró-guerra reagiram com hostilidade imediata, alguns até considerando isso uma traição dos americanos. Bajorunas afirma que a decisão americana de renovar o fornecimento de armas e inteligência para a Ucrânia incendiou os ultranacionalistas russos. Putin pode ouvir esses radicais. Se ele fizer isso, considerando suas opiniões, o acordo de cessar-fogo pode estar comprometido. Afinal, uma guerra não pode parar por 30 dias sem o consenso de ambos os lados. Há outras possíveis respostas da Rússia. Putin pode rejeitar o atual acordo de cessar-fogo. De fato, em 13 de março, um dos conselheiros de política externa de Putin, Yuri Ushakov, pareceu frear todo o acordo, dizendo à TV estatal russa que "Eu declarei nossa posição de que isso não é nada mais do que um breve respiro para o exército ucraniano." Ushakov também sugeriu que a Rússia pressionaria por mais exigências, descartando o cessar-fogo ao dizer: "Isso não nos dá nada. Isso apenas permite que os ucranianos se reagrupem, ganhem força e continuem." Porém, o líder russo pode enxergar um possível acordo como oportunidade de negociação. Em uma coletiva em Moscou, em 13 de março, Putin expressou apoio inicial à proposta de cessar-fogo de 30 dias dos Estados Unidos da América e da Ucrânia, afirmando que,
A ideia em si é correta e definitivamente a apoiamos. Sinalizando disposição para iniciar conversas, Putin também disse: há questões que precisamos discutir com nossos colegas e parceiros americanos. Especialistas esperam que Putin use as perspectivas de um acordo para impulsionar seus interesses. Keir Giles, consultor sênior do Chatham House, disse recentemente a Al Jazeera: seria estranho e fora do caráter se a Rússia concordasse com a proposta atual sem apresentar demandas adicionais. A Rússia tem todo o incentivo agora para pressionar por demandas adicionais para concordar com um cessar-fogo. Algumas dessas demandas provavelmente estariam relacionadas ao território, como mencionado antes. Contudo, segundo Giles, há outros pontos que a Rússia pode desejar de um cessar-fogo não contemplados no plano atual. Isso inclui alívio das sanções e garantias de segurança permanentes dadas à Ucrânia. Giles acredita que os Estados Unidos da América podem apoiar as demandas da Rússia, caso ela as faça, colocando a decisão nas mãos de Zelensky. É revelador também que o acordo inicial de cessar-fogo não menciona território ou garantias de segurança. Isso pode ser interpretado como os Estados Unidos da América tentando atrair Putin para negociações, sinalizando abertura para discutir essas questões. Mas vamos supor que Putin negocie e um cessar-fogo seja eventualmente acordado. Isso pode nem mesmo importar. Um oficial lituano anônimo diz ao The Independent que o que leva 30 dias para a Ucrânia, Estados Unidos da América ou Lituânia pode levar apenas 30 minutos para a Rússia. O oficial afirma que existem vários exemplos disso, sem fornecer mais detalhes. A acadêmica ucraniana Elena Davlyakonova concorda em parte com essa visão. Em entrevista à SEPA, ela afirma que a luta real persistirá, já que a guerra híbrida russa não cessará e seus objetivos estratégicos seguem os mesmos. O verdadeiro confronto sobre os detalhes do acordo de paz ainda está por vir, tornando qualquer cessar-fogo frágil, se possível. Ela acrescenta que muitas das concessões que a Rússia pode propor, como limitar a indústria de defesa da Ucrânia, reivindicar o território ucraniano que atualmente ocupa ou garantir que não haja garantias de segurança, representariam ameaças existenciais. Concessões que enfraquecem a Ucrânia convidam mais do que a agressão russa. Eles preparam o terreno para uma guerra mais ampla, conclui Davlyakonova. E então há outro jogador neste jogo que ainda não mencionamos, a China. Bayerunas destaca a SEPA que a postura da China será fundamental. Se Pequim apoiar um cessar-fogo, pode pressionar a Rússia a cumpri-lo. A China também pode considerar mediar parcialmente o conflito na Ucrânia para iniciar um diálogo com Trump. No começo de fevereiro, os Estados Unidos da América impuseram uma tarifa de 20% em todos os produtos chineses, e a China revidou com suas próprias tarifas. O apoio de Pequim a um cessar-fogo sugere que a China deseja negociar em torno das tarifas. A China estaria concordando com a abordagem de Trump, transformando os Estados Unidos da América, presidente mais aberto a um acordo comercial, enquanto pressiona, conforme mencionado por Bayaruna. Então, o que realmente significa o acordo de cessar-fogo? A resposta depende do país. Para os Estados Unidos da América e Trump, isso seria uma vitória para a abordagem frequentemente caótica que a América tem adotado nos esforços de levar Ucrânia e Rússia à mesa de negociações. Trump também terá negociado com sucesso um acordo no qual ele não fornece garantias de segurança explícitas para a Ucrânia, embora estejam implícitas no acordo de minerais proposto. Esse acordo daria aos Estados Unidos da América uma participação futura em todas as reservas estatais de minerais, petróleo e gás da Ucrânia, permitindo que os Estados Unidos da América também comemorassem o cessar-fogo como o primeiro passo rumo a um futuro econômico mais próspero. Contudo, podem haver empecilhos. Segundo o analista britânico Edward Lucas, a recusa da Rússia ao cessar-fogo atual levanta questões interessantes para os Estados Unidos da América. Falando ao Centro de Estudos e Pesquisas Avançadas, ele aponta que a Rússia está ganhando a guerra na Ucrânia, embora esteja pagando um preço tremendo. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, mais de 890 mil pessoas morreram ou ficaram feridas, mas cerca de um quinto da Ucrânia foi ocupado como resultado.
A Ucrânia está ficando sem soldados e a Rússia não, diz Lucas. Até que ponto Trump está de fato pronto para confrontar a Rússia? A chance é pequena, mas não nula, de que ele se sentiria tão magoado pela rejeição de Vladimir Putin quanto pela argumentação de Volodymyr Zelensky. Lucas sugere que a recusa da Rússia ao cessar-fogo pode provocar uma reação dos Estados Unidos da América. Trump já ameaçou implementar mais sanções contra a Rússia devido ao seu ataque à Ucrânia após a América cortar a ajuda militar e a inteligência. A recusa de Putin em jogar do jeito que Trump quer poderia ser um golpe no ego de Trump. Esse golpe pode persuadir os Estados Unidos da América a aumentar o apoio à Ucrânia, caso o cessar-fogo não ocorra. Trump já fez a ameaça de sanções. Em 12 de março, ele ameaçou devastar a economia russa se Putin recusasse o cessar-fogo de 30 dias. Como disse Rubio, a bola está no campo de Putin. E se for rebatida de volta para os Estados Unidos da América e a Ucrânia, poderíamos estar vendo o início de um conflito mais amplo e longo. O analista francês Nicolas Tenzer sugere que os Estados Unidos da América podem estar com uma estratégia de longo prazo. Em seu discurso no Centro de Estudos e Pesquisas Avançadas, ele alerta sobre excessos de empolgação. Apesar da sensibilidade da administração Trump a acusações de traição, não há motivos para abandonar seu alinhamento ideológico com a Rússia de Putin, afirma Tenzer. O autor também acredita que os Estados Unidos da América é provável que adotem uma postura mais favorável à Rússia se a proposta de cessar-fogo levar a mais negociações. Washington provavelmente continuará a exigir, se houver mais negociações, a cessão do território soberano da Ucrânia, adiciona Tenzer. Isso torna os Estados Unidos da América um coringa. No momento, está batendo a bola para Putin em nome da Ucrânia. Contudo, se Tenzer estiver correto, a situação pode se inverter caso Putin se mostre aberto à negociação e a Ucrânia rejeite ceder território. E quanto à Ucrânia, o que esse cessar-fogo representa para o país de Zelensky em conflito? Conseguiu uma grande vitória ao convencer os Estados Unidos da América a suspenderem as suspensões de ajuda e compartilhamento de inteligência. A British Broadcasting Corporation relata que essas retomadas verão os Estados Unidos da América a ajuda militar voltando para a Ucrânia a uma taxa de cerca de 2 bilhões por mês. Recuperar dados de inteligência permite que a Ucrânia mire posições russas, antecipe os ataques de Putin e reforce suas defesas. Sam Green, um norte-americano, em entrevista à SEPA, acadêmico especialista em Rússia, descreve os esforços diplomáticos da Ucrânia como uma obra-prima. Ele diz que Zelensky restaurou o apoio militar e de inteligência americano, evitou ser preso em um acordo de minerais na ausência de garantias de segurança e coloca a bola firmemente no campo de Moscou. Ele fez tudo isso ao custo de pouco mais que uma promessa teórica de observar um cessar-fogo bilateral e elogios à administração Trump. Isso pode indicar o real significado do cessar-fogo para a Ucrânia. Zelensky pode acreditar que não há chance de Putin aceitar o cessar-fogo como está. É improvável que o líder ucraniano aceite uma paz com cessão de território para a Rússia. O cessar-fogo pode ter sido uma estratégia da Ucrânia para reconquistar o apoio dos Estados Unidos da América e prosseguir a luta contra as forças invasoras de Putin. Então temos a Rússia. O cientista político e russo exilado Mikhail Kormin diz à SEPA que, na verdade, existem muitos motivos pelos quais a Rússia pode aceitar a proposta de cessar-fogo. No entanto, esses motivos não têm nada a ver com a paz. Segundo Komin, um cessar-fogo daria à Rússia tempo para reabastecer suas forças, já que suas taxas de recrutamento e produção de armas superam a Ucrânia. Ele também acredita que a Rússia tentará expulsar a Ucrânia dos Kirks antes de concordar com um cessar-fogo, fazendo a Ucrânia perder a vantagem em um acordo de troca territorial. Além disso, aceitar o cessar-fogo permite à Rússia ameaçar se retirar caso os Estados Unidos da América e Europa, ou OTAN, prometam garantias de segurança à Ucrânia. Em suma, Putin pode enxergar 30 dias como oportunidade para retomar sua invasão com tropas reabastecidas. Ele também poderia usar seu acordo com o cessar-fogo para aprofundar laços com Washington, o que seria ruim para a Ucrânia.
Esses comentários lançam uma luz diferente sobre o cessar-fogo. A Rússia pode concordar, não por querer o fim da guerra, mas para se preparar para uma segunda fase. Poderia usar a 30 dias para se aproximar do governo Trump e negociar termos mais favoráveis, incluindo concessões territoriais e eleições na Ucrânia. Como sugeriu o oficial lituano mencionado, Putin pode simplesmente reiniciar a guerra quando acreditar que a Ucrânia está suficientemente enfraquecida. Aí reside o potencial medo em torno do cessar-fogo. Segundo a British Broadcasting Corporation, o uso da palavra imediato no comunicado conjunto dos Estados Unidos da América e Ucrânia é preocupante. Isso sugere que os Estados Unidos da América buscam apressar o desfecho desejado sem concordar plenamente com os termos entre Ucrânia e Rússia. Isso dá a Putin espaço para consolidar suas forças e prolongar as negociações até estar pronto para atacar novamente. Se Putin jogar bem essa mão, ele poderia até culpar Zelensky por não concordar com os termos que a Rússia deseja. Afinal, Putin chegou à mesa concordando com o cessar-fogo. Não é culpa da Rússia se a Ucrânia diz não a uma paz mais duradoura que só beneficia a Rússia depois disso. Ainda há muita incerteza em torno do acordo de cessar-fogo. Em entrevista à SEPA, Vladimir Dubovik afirma que o acordo deixa de abordar algumas das principais questões pendentes do conflito na Ucrânia. Ele afirma que as questões centrais permanecem. Sobre as garantias de segurança para a Ucrânia, os peacekeepers, o papel europeu e mais assistência ucraniana, além de usar os recursos restantes do último pacote, ele questiona. O verdadeiro trabalho duro está à frente, conclui Dubovik. E isso pode indicar o verdadeiro objetivo da América com este pacto de cessar-fogo. Trabalhando ao lado da Ucrânia, colocou a Rússia em um canto. E mesmo que Putin tenha respondido a um possível acordo, sugerindo uma abertura para um cessar-fogo de 30 dias, ele ainda acredita que existem questões em aberto e causas raiz que precisam ser abordadas. Com o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, chegando em Moscou no dia 13 de março para discutir uma proposta de cessar-fogo, o futuro da guerra na Ucrânia está em jogo. Se Putin rejeitar um cessar-fogo, ele enfrentará a ira total dos Estados Unidos da América, que apoiarão a Ucrânia com ainda mais firmeza. Mas se ele concordar, as negociações para pausar ou possivelmente terminar a guerra podem começar. Se isso será bom ou ruim para a Ucrânia, os Estados Unidos da América e o resto do mundo fora da Rússia ainda está para ser visto. O que você acha do chocante acordo de cessar-fogo e da resposta de Putin? Os Estados Unidos da América e a Ucrânia acabaram de realizar um golpe de mestre que coloca uma pressão imensa sobre a Rússia? Ou Putin poderia manipular este acordo e potencialmente a administração Trump para conseguir o que quer no final? Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no The Military Show para atualizações sobre a guerra da Ucrânia, conflitos em andamento e notícias militares globais. Somos uma fonte verdadeiramente independente, esforçando-nos para trazer a você as melhores, mais precisas e atualizadas informações possíveis, e realmente apreciamos o seu apoio.